Se considerarmos a cultura seriamente, veremos que as pessoas não precisam só que comer, mas uma cozinha própria e específica. Cultura pode ser até descrita simplesmente como aquilo que faz a vida valer a pena viver. T.S. Eliot. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao meu canal, sou o professor Wirlan. Se você gosta de ciências humanas, história, filosofia e sociologia, vem junto comigo, vamos estudar. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar sobre o conceito de cultura. O que significa cultura? Podemos definir o que realmente é cultura? Bom, cultura não é um termo que você acha uma definição, que você tem uma definição pronta, que é algo que você diz, cultura é isso e é aquilo. Não é como matemática, português, matemática como 2 mais 2 é 4, ou português o que é verbo, verbo é isso, é aquilo, substantivo é isso, é aquilo. Não. Cultura é um termo trabalhado numa área específica do conhecimento humano, das ciências humanas. Se o humano é complicado de se entender, o termo cultura também é muito complicado de se entender. Esse vídeo vai fazer parte de uma série de vídeos em que eu vou falar sobre cultura, o conceito da cultura, identidade cultural, alteridade e diversidade cultural. Então, esses conceitos, eles são trabalhados numa área específica do conhecimento, em algumas áreas específicas, na verdade, como antropologia, sociologia e filosofia. A antropologia, muitos vão perguntar o que significa antropologia, o que é antropologia. A antropologia é uma área do conhecimento em que se estuda o homem, mas não o homem somente. Como assim estuda o homem? Antropologia vem do grego anthropos, significa homem, e logos, logia, que significa estudos. Ou seja, etimologicamente falando, antropologia significa estudo do homem. Porém, a antropologia ela se divide em várias áreas do conhecimento. A antropologia tem a antropologia física, cultural, social. E esses termos que nós vamos trabalhar nesses vídeos, cultura, alteridade, identidade, diversidade cultural, todos esses termos fazem parte da antropologia cultural. Isso não quer dizer que as outras áreas de antropologia não vão trabalhar com esses conceitos. Vão trabalhar sim, mas a antropologia cultural ela tende a trabalhar com mais precisão esses conceitos que nós vamos trabalhar nesses vídeos. Além da antropologia cultural, nós estudamos cultura, identidade, diversidade na sociologia e também na filosofia. Tem uma galera que não gosta de estudar esses conceitos, esses termos, porque não é algo objetivo, não é algo que você estuda e você conhece como um todo, não é como 2 mais 2, que é igual a 4. Não é isso. A ideia de trabalhar com esses conceitos, com esses termos, é trabalhar com algo abstrato, que se deve não ser conhecido objetivamente, mas conhecido de uma maneira abstrata, do qual nós vamos debater sobre esses conceitos. Por isso que cultura não pode ser definido. Não tem uma definição de cultura. O conceito de cultura já mudou muito durante todo o tempo, cara. Na antropologia, vai entender-se cultura de acordo com o que o antropólogo ele entende por cultura. O antropólogo é aquele que estuda o homem, ou seja, que usa como ferramenta de trabalho a antropologia. Um dos pioneiros da antropologia, um cara chamado Edward Taylor, ele fez uma das primeiras contribuições do que significa cultura. Ele afirma o seguinte, que cultura é, em seu amplo sentido etnográfico, este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou quaisquer outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Perceba que ele fala algo aí muito interessante que é adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. A cultura, segundo Taylor, seria algo adquirido socialmente. Não é algo genético, não é algo biológico do homem ou que é natural da humanidade ter cultura. Outros pioneiros na antropologia também, como o Franz Boas e o Malinowski, afirmam que a cultura abrange todas as manifestações de hábitos sociais de uma comunidade.
as reações do indivíduo afetado pelos hábitos do grupo em que vive e o produto das atividades humanas como determinado por esses hábitos. Assim diz Franz Boas. Malinowski vai afirmar o seguinte, que a cultura é uma unidade bem organizada, dividido em dois aspectos fundamentais: um corpo de artefatos e um sistema de costumes. Analisando a cultura como um conceito organizacional, segundo Hofstede, a cultura é a programação coletiva da mente que distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas de outros. Numa análise mais ecológica do termo, Rappaport afirma que a cultura é uma parte dos meios distintos pelos quais a população local se mantém em um ecossistema e pelo qual essa população se mantém e coordena os seus grupos e os distribui através da terra disponível. Em uma definição semelhante a esse aspecto ecológico da cultura, Darcy Ribeiro via a cultura como um conjunto e a integração dos modos de fazer, agir, pensar desenvolvidos ou adotados por uma sociedade como solução para as necessidades da vida humana associativas. Clifford Geertz, um dos antropólogos modernos, afirma que a cultura é vista como um padrão historicamente transmitido de significados incorporados em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e atitudes em relação à vida. E a cultura é a totalidade acumulada de padrões simbólicos que aparecem em diferentes sociedades. Não é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para isso. Essas diferentes visões sobre culturas que nós vimos até aqui mostram uma divisão aparente, uma dicotomia aparente entre aquele que diz isso, aquele que diz, é assim, e o outro diz, é assado. Existe uma aparente dicotomia nesse debate sobre o que significa cultura. De um lado, a cultura como modelo de comportamento social, como afirma Rappaport e Hofstede, e de outro, a cultura como um sistema simbólico de valores e significados, como afirma então o Clifford Geertz. Mas de onde veio toda essa complicação sobre o que significa cultura? O termo cultura vem do latim colere e tem uma origem comum com as palavras agricultura, cultivar, colher, culto, ou seja, tudo aquilo que o homem se esforça para produzir, transformando a natureza para o seu próprio benefício, faz parte da cultura. Um filósofo romano, uma vez, Cícero, afirmava que educar uma pessoa na política e na sociedade implicava em cultivá-lo, ou seja, cultivando essa pessoa. Nos séculos 18 e 19, filósofos alemães passaram a empregar o termo cultura com cultivado, culto ou civilizado. Daí vem o entendimento de cultura como erudição. Com esse termo ficando cada vez mais popular e principalmente no âmbito da antropologia, começaram a surgir outros significados, outros entendimentos do que é cultura. Quando cultura é vista de uma maneira plural, ou seja, as culturas, entendemos que aqui é uma cultura pertencente a um determinado grupo, a vários outros grupos sociais, dentro de seus espaços, dentro de seus conteúdos definidos, dentro de suas limitações, de seu local. É como falarmos o seguinte: a cultura japonesa, a cultura americana, a cultura brasileira. Mas dentro da cultura japonesa, da cultura brasileira, americana, há diversas culturas imbuídas dentro dessa cultura maior, vamos dizer assim. Nesse contexto podemos falar em cultura popular, cultura de massa, subcultura, contracultura e cultura subalterna. Cultura popular é aquela que é produzida pelo povão, pela galera, em contraste com aquilo que é formado e ensinado nas instituições de educação, como aquilo que a gente chama de cultura erudita. Por exemplo, o forró pé de serra, que é formado pelo povão aqui do Nordeste, ele está em contraste com as músicas de Sebastian Bach,
que é uma música erudita formada aí por um grupo seleto, um grupo, né, da elite. Cultura de massa. Ela abraça a cultura popular, mas empacota essa cultura popular para colocar no mercado, para vender essa cultura popular. Ou seja, é o pé de serra em contraste com aquele forró estilizado. O pé de serra não é tão comercial como o forró estilizado. A subcultura é quando um grupo social ele seleciona alguns elementos de uma determinada cultura para reforçar a sua identidade étnica, de gênero, de orientação sexual ou de afinidade. É o caso dos cowboys urbanos que frequentam Barretos, aquela vaquejada de Barretos e tal, mas que eles acreditam, eles acham que o leite vem da caixinha de leite, não da vaca. Contracultura ou a cultura marginal, underground, são aquelas subculturas que fogem de qualquer padrão, que rejeitam aquilo que é tradicional, que está no status quo, como o movimento hippie, por exemplo, né? Aquele paz e amor maluco. Ah, meu irmão, aqui é só paz e amor, doido. Ou mesmo aqueles que insistem em assistir filmes em videocassete. Ou mesmo aqueles que insistem em escutar música somente com, né, o LP. Cultura subalterna é aquela feita de baixo para cima. Não consegue um reconhecimento, até mesmo uma aceitação da maioria. São, por exemplo, aquelas modinhas de viola lá do meio do sertão, daqueles violeiros, né, que fazem tudo aquilo com amor, com dedicação, com carinho. Porém, não tem um reconhecimento da cultura como um todo. Apesar dessa diversidade de significados de cultura, existem ainda muitas pessoas que erram ao falar o que é cultura. Ou seja, elas não têm ainda uma maturidade do que dizer sobre o que é a cultura. Então, para facilitarmos aí, vamos entender o que não é cultura. Primeiro, cultura não é homogênea. Ou seja, ela não é única, não existe uma só cultura. Segundo, cultura não é uma coisa funcional, não é algo que existe fora da ação humana. Terceiro, a cultura não se expande de uma maneira uniforme entre os membros de um determinado grupo social. Quarto, uma pessoa não possui apenas uma única cultura. Uma pessoa pode possuir várias identidades culturais, ou seja, ela possui várias culturas, pode possuir várias culturas. Quinto, cultura, meu querido, não é costume. Cultura é muito mais complexa do que isso. E sexto, cultura não é atemporal, não está fora do tempo, ela está inserida nessa esfera temporal. Usar o termo cultura inadequadamente pode produzir atitudes similares ao racismo. Racistas entendem, por exemplo, o seguinte: primeiro, que existe raças e que essas raças determinam os atributos, as qualidades das pessoas, os comportamentos, os valores de seus membros. Segundo, que existem membros superiores das raças, ou seja, que existe uma raça superior às outras. Terceiro, que a raça é uma propriedade de uma pessoa, de um povo. Quarto, que a raça deve ser protegida da contaminação, contra a contaminação externa de outras raças inferiores. Nessas afirmações, se você então mudar o termo raça por cultura, vamos identificar que ali ele está sendo culturista, né? Racista, culturista. Então, na verdade, é transformar o termo cultura em racismo. Portanto, meu querido, a cultura tem seus atributos. Vimos o que não é a cultura. E agora vamos apontar aqui alguns de seus atributos, alguns dos atributos da cultura. Cultura é aprendida. Não é algo que é herdado biologicamente, não é algo que vem na sua genética, não é algo também natural ao ser humano, não é algo que nasce com ele, mas é algo educado, ensinado. Cultura é compartilhada. Você aprende com outras culturas, você aprende com outras pessoas. Ela é compartilhada para outras pessoas. A cultura não é algo estático, parado ou inerte, mas ela é movimento, ela é dinâmica, ela muda, ela é mutável e ela é compartilhada entre as pessoas. A cultura é tão onipresente quanto o ar que nós respiramos. Cultura é simbólica. Os significados de um determinado símbolo vêm com o seu contexto na comunidade, com a história, né, com o local, a história daquele povo, a história daquela, né, crença, enfim, há uma simbologia, há um símbolo
também dentro da cultura, que dá sentido ao que é o povo, ao que é aquela pessoa, ao que é aquele indivíduo, ao que é aquela cultura. Cultura é integrada. Várias partes de uma cultura são interligadas e indivisíveis, cara. A religião, a economia, a linguagem não existem independente entre si, mas elas se ligam como fenômenos culturais. Cultura também, meu querido, é dinâmica. Sendo interligada e se comunica com símbolos, a cultura recebe influências constantes da própria cultura, ou seja, ela sempre está mudando. Existe sempre a influência de pessoas, a própria influência da natureza pode mudar a cultura. O conceito é complexo, meu querido. É para ser debatido, é para ser conversado, é para ser aprendido o que é cultura, mas não deixa de ser importante, porque é complexo. É necessário estudarmos a cultura, analisarmos o que é cultura ou culturas, porque é por meio da cultura que nós nos identificamos, que nós percebemos as diferenças uns dos outros. A base de tudo isso, meu querido, está no respeito e na consciência de que há diferenças na sociedade, entre os povos, entre os indivíduos. Não existe uma cultura homogênea, única, um só povo, como o ex-ministro da Educação Van Traub afirmou que existia só um povo, o povo brasileiro. Isso me lembrou muito o que os nazistas afirmavam, que só existia um povo, no caso, os arianos, os alemães. Aqui está um exemplo de como você não deve ser: ignorante, xenófobo, racista. Pois o povo brasileiro é uma diversidade de povos diferentes, de povos, de culturas, de modos, de costumes, de vidas, de visões de mundos diferentes. Cada um com suas particularidades. Temos que quebrar essas barreiras, meus queridos. Os muros que nos separam, que nos segregam. Somos seres humanos. Somos seres culturais, diferentes, mas que precisam ser respeitados. Precisamos quebrar os preconceitos existentes dentro de cada um de nós. Por isso que estudar sobre culturas é fundamental para chegarmos a uma sociedade que tenha mais tolerância e que também seja mais respeitosa com os outros. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre o que é cultura. Eu espero que tenha contribuído para você entender o que é cultura de fato. Mas, como você sabe, como eu disse, cultura não é um conceito simples ou fácil de se compreender. É um termo complexo, porém não menos importante. Por isso, pessoal, vamos estudar mais o que é cultura, para então fazermos desse mundo um lugar melhor. Para então buscarmos viver um mundo mais tolerante, mais respeitoso. Tranquilo, pessoal? Então até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu!